bem? Obrigada. E que realmente seja uma grande alegria quando Jesus regressar. Mas agora que eles estiveram sentadinhos sem cantar, vamos todos louvar o nosso Deus para finalizar o hino número 459. 459. Vamos curvar as nossas cabeças e levarmos os nossos pensamentos ao Senhor. Cristo Deus, nosso Pai, te agradecemos por este belo dia de sábado que nos estás a dar. Te peço, Senhor, que derrames as tuas bênçãos sobre esta Assembleia que aqui está. Que nós possamos ser cheios do teu Santo Espírito e que o teu amor, Senhor, nos encha todo o nosso vazio. Que nós possamos sentir os teus anjos que estão ao nosso lado. Que nós possamos ser luzes a brilhar neste mundo de trevas. Ajuda-nos a levarmos o Evangelho àqueles que não conhecem. Guarda-nos, Senhor, hoje e sempre. É o que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.
Saudamos a todos com o desejo de um bom sábado e, acima de tudo, também de um bom dia na presença de amigos, num dia muito especial. Além de ser o dia de adoração ao Senhor, é também um dia em que celebramos a educação adventista. Talvez alguns irmãos estranhem o fato de verem o seu pastor hoje, neste momento, aqui nos anúncios, mas gostaríamos de poder partilhar com os irmãos e com os amigos algumas informações de como o sistema de comunicação está a ser, portanto, reestruturado, ou como foi reestruturado desde o início do ano para cá. Todos aqueles que têm estado conosco durante os últimos 15 sábados têm-se apercebido que semanalmente nós temos um boletim de igreja que serve e está estruturado de forma a poder ajudar-nos na transmissão de informações sem que haja necessidade de redundância de apresentação ou de informações através dos anúncios. De maneira que, já agora, gostaria de vos pedir que pegassem o vosso boletim. Nem todas as pessoas naturalmente o têm, nós temos preparado normalmente um boletim para cada família. Como podem entender, isto tem os seus custos e a Igreja procura fazer as coisas de maneira que os custos sejam rentabilizáveis. Assim que os irmãos veem, portanto, que nós temos um boletim tripartido que está estruturado da seguinte forma. Portanto, ao abrirmos na primeira coluna do nosso lado esquerdo, nós temos, portanto, as informações relacionadas com aquilo que vai acontecer no dia. Nós temos o tema da escola sabatina com o seu verso áureo e temos também o nome do pregador e ainda as informações relacionadas com o pôr do sol, tanto do sábado que está em andamento, como da próxima sexta-feira. Portanto, isto, na primeira coluna, são, portanto, as informações relacionadas com aquilo que nós temos de imediato para este dia. Na coluna do meio, estão algumas informações que são informações também de grande importância. Neste caso, por exemplo, neste momento nós temos a promoção de um livro que é uma excelente proposta de leitura para aqueles que querem sempre adquirir novos conhecimentos. Assim que está também, portanto, na parte central, e este é um aspecto muito importante, gostaríamos de pedir, sobretudo, aos diáconos e às diaconisas, que possam prestar atenção, porque a escala de participação, além de cada um de nós, que é, portanto, um oficial de igreja nestas funções, possa também ter aqui a informação de qual é, portanto, o seu momento de atuar. Já agora, aproveitaria também esta ocasião para recordar aos queridos amigos o seguinte: aqueles que estão, portanto, escalados, por exemplo, para serem diáconos durante o momento do culto, gostaríamos de pedir que, assim que a escola sabatina estiver a terminar, que possam se dirigir a esta sala para que o período de preparação seja o mais curto possível e assim nós possamos ter um programa mais ligeiro, um programa mais dinâmico. Assim que é importante cada um prestar atenção no dia em que está de serviço, para que possa, portanto, sabendo que está disponível ou envolvido para a participação, por exemplo, na tribuna, esta pessoa possa então vir à frente e tornar mais rápida esta participação. Uma outra questão que certamente já viram, e não estamos aqui a subestimar a inteligência de ninguém, mas que gostaríamos de chamar a atenção, é para na coluna central ainda, há ali uma referência em relação a alguns comportamentos de atitude reverente dentro deste espaço. Como sabemos, este é um local de culto e o silêncio, o cuidado com deixar o telemóvel em silêncio ou desligado é sempre algo muito adequado. Como podem entender, não é, enfim, algo muito conveniente
que no meio, por exemplo, de um programa solene ou de uma oração, nós tínhamos um telemóvel a tocar. Sei que ninguém o faz de propósito, mas tomemos o cuidado de, ao entrar num espaço como este, ou colocar o nosso telefone a vibrar, ou mesmo desligá-lo, porque a nossa preferência é ouvirmos Deus falar connosco, e Deus não nos vai ligar para o telemóvel. Como todos sabemos, Deus vai conversar connosco por meio de um telemóvel incorporado que Ele nos deu desde que nós nascemos, que é a nossa mente, é o nosso cérebro, é a inteligência que o Senhor nos dotou, com a qual Ele pretende efetivamente se comunicar connosco. Além de que os cuidados óbvios que devemos ter em deixar um espaço como este dignamente limpo, mesmo quando nós saímos, ter o cuidado de recolher algum lixinho que eventualmente tenha sido criado. Enfim, estas questões que têm a ver com civilidade e com educação. E depois, portanto, toda a parte de agenda e eventos está, portanto, na terceira coluna, e esta recomendamos que cada um possa ler com bastante atenção, porque estão ali informações, normalmente que são informações que só se cumprirão daí a várias semanas, mas é conveniente que nós possamos, portanto, ter em atenção estas datas que são apresentadas com bastante antecedência. Especificamente para o dia de hoje, gostaríamos apenas de referir alguns aspectos ou algumas informações que não houve tempo de colocar no boletim, mas que chamaríamos a atenção. Hoje, às 16 horas, teremos um programa de jovens, um programa que está, ou que foi preparado com muito carinho, para que os jovens possam participar às 16 horas. Não quer dizer que aqueles que já não sejam tão jovens assim não possam também participar. De qualquer das formas, fica aqui, portanto, o convite. Recordamos ainda que amanhã, às 20 horas, nós teremos, às 19 horas, nós teremos então o nosso habitual programa evangelístico. E o tema da programação de amanhã é aquele que já vem sendo anunciado, tem a ver com o sacerdócio do crente. Aqueles que talvez ainda não conhecem muito a respeito do assunto, venham, porque será realmente muito interessante. Algumas ideias surpreendentes que temos a partilhar com cada um dos amigos e dos irmãos. Estará também à saída, fixada, a partir desta semana, uma série de informações sobre a Escola de Formação para Jovens. Como sabem, a Escola de Formação para Jovens, durante os últimos 10 anos, teve um currículo que se intitulava Vinde após mim. Pela grande graça de Deus, nos últimos meses tem estado a ser trabalhado um alargamento deste currículo, onde foram acrescentados mais 2 cursos muito interessantes, que têm como título Aprendei de mim e Testemunhai de mim. Aqueles que tiverem dúvidas ou quiserem esclarecimentos suplementares, poderão falar com a Tânia, como coordenadora JA da Igreja, poderão falar também com o Marco Encarnação, como delegado regional, e comigo também poderão ter informações a respeito deste assunto. Portanto, esta carta estará disponível afixada no mural e todos aqueles que tiverem interesse poderão conversar connosco e nós teremos todo o gosto, não só em esclarecer, como também em oferecer este mesmo texto para que possam ler e verificar tudo aquilo que for necessário. Nós, na próxima semana, vamos iniciar uma data ou uma campanha muito importante na liturgia, no calendário da nossa igreja. É a campanha da solidariedade. E passo, portanto, ao diretor da nossa equipa solidária a palavra para que possa dar as devidas informações. Ok, rapidamente, portanto, a ADRA toda a gente já o conhece, é uma associação de desenvolvimento e ajuda humanitária, presente em mais de 120 países, tem muitos colaboradores cristãos e não cristãos, pertencentes à igreja ou não. Nós temos por hábito anualmente fazer uma campanha de recolha de fundos e essa campanha é a nível nacional e é para ajudar projetos tanto a nível internacional como a nível nacional. Nós aqui queremos agradecer desde já todas as ajudas que têm dado. Como notaram, temos um baú à entrada da igreja que recolhe alimentos. Nós aqui a nível regional temos ajudar famílias carenciadas à volta das 15 famílias, ou seja, com várias pessoas integradas nelas. Também queremos
ter outros projetos em mente, mas que vão ser divulgados na altura própria. Sobre a campanha, nós queremos, com antecedência, recolher o nome e as pessoas que têm que ficar devidamente identificadas para pessoas que estejam disponíveis para essa campanha que vai ocorrer desde dia 28 a dia 4. Nós estamos a pensar fazer uma grande saída no domingo, reunido com a nossa juventude, que precisa dar-nos a dinâmica que nós precisamos para este tipo de eventos, mas durante a semana também, onde conseguimos contactar muitas pessoas, provavelmente vamos fazer uma escala mais reduzida, de menos pessoas que possam estar na bancada também a fazer essa recolha de fundos. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos ao Ivo e, para terminar, apenas recordar àqueles que há alguns dias atrás levaram estes cartões e que ficamos, portanto, de recebê-los justamente neste sábado. Não esquecendo que o irmão Zeca Teixeira e eu poderemos estar, portanto, a receber estes cartões de resposta em relação ao projeto dos pequenos grupos. Ainda, com relação ao trabalho dos jovens, amanhã o Clube de Desbravadores não terá atividade. Com relação aos demais, estarão, portanto, envolvidos nas suas atividades. Que o Senhor abençoe a todos e que possamos permanecer em igual espírito de reverência durante os próximos momentos. Oremos. Querido e grandioso Senhor que está nas alturas dos céus, nós louvamos o Teu nome pela grande bênção de estarmos diante de Ti, pela grande bênção de podermos ter saúde e vida, consciência para Te louvarmos. Neste momento, bondoso Pai, agradecemos-Te porque Tu te fazes presente entre nós. E é este, Senhor, que nós pedir-te que possa dar ao nosso coração. Nós te agradecemos e pedimos tudo isto, não que mereçamos, mas em nome de Jesus, pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém. Queremos dar a todos as boas-vindas, muito em especial às nossas visitas que se encontram no nosso meio. Saudamos também quem nos acompanha através da internet, desejando a todos um bom sábado. Para início do culto desta manhã, vamos cantar o hino 249, 249. Jesus.
Vamos agora, quem puder, de joelhos, falar com o nosso Deus. Querido Jesus, obrigada mais uma vez por estarmos aqui. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada porque morreste na cruz, sendo nós ainda imerecedores, bom Pai. Bom Pai, quero-te agradecer não só por o que fizeste por nós, mas pelo que ainda fazes por nós, bom Pai. Obrigada pelas muitas bênçãos que a cada dia nos dás, bom Pai. Ajuda-nos a que nós possamos a cada dia estar mais perto de Ti, bom Pai. A que nós possamos realmente confiar em Ti. Pedimos-te agora uma bênção especial para o Teu servo, bom Pai, que Tu possas dirigi-lo, bom Pai, que Tu lhe possas dar sabedoria, mas acima de tudo, prepara os nossos corações para a mensagem que vai ser transmitida. Fica conosco, que a Tua paz possa permanecer nos nossos corações. É tudo que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos dar lugar aos nossos irmãos diáconos para a recolha dos dízimos das ofertas que trouxemos à casa do Senhor, para que muitas almas sejam ganhas para Cristo, começando pelas crianças.
Vamos orar. Muito obrigado, Pai do céu, por tantas bênçãos que Tu tão bondosamente nos tens concedido. Em especial esta oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui com vida e saúde para Te agradecer toda a Tua bondade. Também pedimos uma bênção muito especial, Pai do céu, para estes dias, estas ofertas que os Teus filhos trouxeram ao Teu tesouro, para que através deles muitas almas possam ser ganhas para Ti. Perdoa-nos e salva-nos e concede-nos a certeza de um dia estarmos contigo no paraíso. Pedimos isto com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
Bom dia! Bom dia! Estão todos os meninos ou tem algum menino sentado que queira vir ouvir a história? Meninos? Não? Os meninos podem vir aqui ouvir a história, cá à frente? Não? E vocês querem ouvir uma história? Sim. Antes de ouvirmos a história, eu queria fazer-vos uma pergunta. Não sei se todos conseguem ver estes dois presentes que eu tenho aqui. Conseguem ver? Qual destes presentes vocês querem abrir para ver o que está lá dentro? Este ou este? Este? De certeza. Seguras. Então vamos lá abrir este presente e ver o que é que tem lá dentro. Não era isto que vocês estavam à espera, pois não? Querem espreitar o presente pequenino? Vocês preferiam ter escolhido este? Não. Não foi uma boa escolha, aquela primeira escolha que nós fizemos, pois não. Não foi uma boa escolha. Eu vou contar a história de um rapaz que fez muito boas escolhas durante a sua vida. Vocês já conhecem este rapaz, querem tentar adivinhar de quem é que eu estou a falar? Um rapaz que fazia boas escolhas na sua vida, que decidia sempre servir o Deus verdadeiro. Sabem quem foi? Não? Começa por D. Daniel. Daniel. Vocês já conhecem algumas histórias de Daniel, então eu quero perguntar-vos o que é que Daniel fazia todos os dias que o ajudava a fazer boas escolhas? Mariana. Ele orava todos os dias e isso ajudava-o a fazer boas escolhas. O Daniel e os seus 3 amigos foram levados para a Babilónia, juntamente com muitas outras pessoas, quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Eles foram levados para longe de casa, longe do seu papai e da sua mamã. E ali ficaram. O rei Nabucodonosor teve uma ideia: escolher alguns daqueles jovens para viverem no palácio do rei, comerem a comida do rei, beberem o vinho do rei. Vocês lembram-se o que é que Daniel e os seus amigos disseram? Não, Daniel e os seus amigos não queriam comer a comida do rei e a bebida do rei porque ela não era saudável. Não era uma comida saudável. E Daniel tinha aprendido lá na sua casa, os seus pais tinham-lhe ensinado que ele devia comer comida saudável. Então ele fez uma proposta ao mordomo do rei, o mordomo que devia ficar a cuidar deles. Ele disse assim: olha, eu queria fazer uma experiência. Eu e os meus amigos, durante 10 dias, vamos só comer legumes e água. E depois vamos ver o que é que vai acontecer. E durante aqueles 10 dias, eles só comeram legumes e água. E o que é que aconteceu no final, lembram-se? Eles eram mais fortes e mais inteligentes e mais sábios do que os outros que tinham comido a comida do rei. Outra situação que aconteceu e onde o Daniel mais uma vez mostrou fazer boas escolhas foi quando o rei um dia sonhou com uma estátua enorme e queria saber o que é que aquele sonho queria dizer. Então, o Daniel disse ao rei o que é que aquilo queria dizer. Passado algum tempo, o rei mandou construir uma estátua igual àquela com que ele tinha sonhado e mandou que todos deviam ajoelhar-se perante a estátua quando ouvissem tocar a música. Lembram-se desta história também? O que é que Daniel e os seus amigos decidiram escolher? Não adorar a estátua, porque eles só serviam quem? O Deus do céu, o Deus verdadeiro. Mais uma boa escolha de Daniel. Durante toda a sua vida, Daniel escolheu obedecer a Deus. E Daniel tinha um hábito
que vocês já me disseram no início da história. Ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia Daniel orava. E havia umas pessoas que não gostavam muito de Daniel, que tinham inveja de Daniel. E então decidiram encontrar uma forma de acusar Daniel de alguma coisa que ele fazia de errado. Então foram ter com o rei Dario, já não era o Nabucodonosor, já tinham passado alguns reis. Daniel já era velhinho, já não era um jovem como quando chegou à Babilónia. E eles sugeriram ao rei fazer uma lei. Quem sabe qual foi a lei? Diz, Rodrigo. E a mais nenhum deles. Durante 30 dias, ninguém podia fazer orações nem pedidos a mais ninguém sem ser ao rei Dario. O rei Dario gostou daquela sugestão. Achou que assim ainda seria mais importante. E assim foi. E quem não cumprisse aquela ordem do rei, iria para onde? Para a cova dos leões. O que é que Daniel escolheu fazer? Ele decidiu continuar a fazer aquilo que os seus pais na sua casa lhe tinham ensinado. A orar 3 vezes ao dia, não é? E Daniel abria a sua janela e orava voltado para onde, vocês sabem? E Jerusalém era onde ele vivia antes de vir para a Babilónia. Ele ainda tinha saudades de casa, vocês não acham? Então ele orava voltado para Jerusalém 3 vezes ao dia. Daniel não deixou de orar mesmo depois de sair esta lei. E ele foi apanhado, não é? Vocês sabem que Daniel foi apanhado pelas pessoas que o andavam a vigiar e teve que ir para a cova dos leões. Mas Deus salvou Daniel, não é? Apesar de Daniel estar longe de casa tantos anos, Daniel nunca se esqueceu daquilo que os seus pais lhe ensinaram. Deus mandou anjos para proteger Daniel e fechar a boca dos leões. Porquê? Porque Daniel confiava em quem? No Deus verdadeiro. E quem é que ensinou Daniel a confiar no Deus verdadeiro? Os seus pais, quando ele vivia lá em Jerusalém. Como vocês sabem, hoje é o dia da educação. E vocês sabem quem são os responsáveis pela vossa educação? Quem? Os pais. E só os pais? Mais quem? E mais? Os avós também dão uma ajudinha, não dão? E alguns tios. Então, a Bíblia dá um conselho aos pais. E eu penso que os pais de Daniel seguiram este conselho. Está na Bíblia o texto, em Provérbios 22, que diz assim, os adultos podem ajudar-me a dizer: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os pais de Daniel foram fiéis a Deus e Daniel aprendeu a ser fiel a Deus, não se importando com as consequências, desde que era pequenino até quando envelheceu. Que nós possamos aprender com a experiência de Daniel, nós e também os nossos papás. Agora vamos levantar-nos para cantar uma canção. Voz,
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Adquirir, aprender, descobrir, incluir, partilhar, sonhar, amar, construir, construir o eu, o outro e o mundo. Construir o quê? O saber, o fazer e o ser. Construir com quem? Com a minha família. Com educadores competentes e dedicados. Com amigos verdadeiros. Construir onde? Num ambiente tranquilo, seguro e de confiança. No meu lar e na minha escola. Construir para quê? Para viver mais o presente e garantir um futuro académico, profissional e pessoal de sucesso. Mas construir com que visão, fundamento e objetivo? Crescimento e serviço. Valores e princípios bíblicos. Eternidade. Porque educar e construir é intencional e nós queremos usufruir da verdadeira educação. Aquela que possui qualidade, que está comprometida com o nosso futuro, que nos dá a garantia de sucesso mesmo em tempo de crise, que está centrada em valores, que vem de Deus, em que acreditamos, pois somos fruto dela. E tu podes ser também. Educação Adventista, a verdadeira educação. Este dia é um dia muito especial, já dissemos, e temos entre nós, porque não gostaríamos de deixar de referir, algumas visitas que vêm de bastante longe. Temos irmãos que vêm da Holanda e que estão conosco neste momento. Temos irmãos que vêm da Alemanha e que estão conosco neste momento. Tenho, inclusive, a honra de, neste momento, ter um colega meu que é pastor na Holanda. Seja muito bem-vindo. É muito bom poder ter conosco pessoas que creem nos mesmos ideais e que dedicam a vida aos mesmos objetivos. Mas, em particular, neste momento, nós temos entre nós um grande número de pessoas que não costumam estar conosco habitualmente neste horário ou neste momento, que são os pais dos alunos desta escola. E eu arriscar-me-ia a dizer os pais dos nossos alunos. Sabem porquê?
a vocês as grandes boas-vindas. É muito bom ter-vos entre nós, é muito bom estarem conosco, mas acreditem, esta escola tem uma dedicação, uma veneração, talvez até uma dedicação tão especial aos alunos e às suas famílias. E vou-vos contar uma coisa que talvez nem todos saibam, mas cada manhã as professoras desta escola se reúnem para nós meditarmos sobre aquilo que Deus nos traz naquela manhã, para nós podermos ser os melhores professores do mundo, para nós podermos ser os melhores educadores para as vossas crianças. E há 2 assuntos pelos quais nós cada manhã oramos. Certamente os pais que vêm à escola veem que há momentos em que uma das salas costuma estar fechada, onde as professoras estão a orar, pedindo a Deus que as ajude a serem as melhores professoras para os vossos filhos. Oramos pelos vossos filhos e pelas suas famílias. Educar para a eternidade. E este é o tema da nossa meditação nesta manhã. Formar para a vida, educar para a eternidade. Gostaria de convidar-vos a abrirem a vossa Bíblia num texto que encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 4. Eu gostaria que cada pessoa que aqui está neste momento pudesse acompanhar na sua Bíblia a leitura deste texto. Se alguém não tem uma Bíblia por perto, eu pediria a gentileza de alguém que a tem pudesse fazer chegar ou estar próximo o suficiente para ler este importante, este verso bíblico que é de uma profundidade e de uma significância fundamental para nós, aqueles que estamos comprometidos com o valor da verdadeira educação. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, diz assim. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Eu gostaria que vocês agora, cada um de vocês, olhasse para as crianças que nós temos aqui dentro desta sala. Vejam aquelas que eventualmente estão perto de vocês. Olhem para elas. Olhem para estas crianças. Ok? Certamente temos laços de afetividade com muitas delas. Provavelmente sabemos os nomes de quase todas. Agora, eu gostaria que olhassem para aqui e vissem estas 2 fotografias. E queria vos perguntar, a qual destas pessoas estariam disponíveis para confiar a educação dos vossos filhos? Muito bem. Vamos passar ao próximo slide. Caráter, disse alguém, que tem a ver com aquilo que uma pessoa será recordada mesmo depois de ter morrido. Corria o ano de 1868, um senhor chamado Hacker Bell tinha se tornado o mais novo funcionário da editora adventista em Michigan, na cidade de Battle Creek. Este homem estava, em determinado momento, a rachar lenha que serviria depois para aquecer a caldeira que iria dar força de vapor à impressora, à imprensa daquela editora. Alguns meninos que estavam ali a ajudar naquela gráfica descobriram que o Sr. Bell
tinha sido em tempos professor primário. Aproximaram-se dele e perguntaram-lhe se ele se importava de lhes ensinar algumas das coisas que ele tinha ensinado aos muitos alunos a quem lecionara no passado. O Sr. Bell gostou da ideia e criou-se naqueles mesmos dias uma pequena escola com cerca de 12 alunos que viria a ser uma academia que funcionava apenas à noite. No verão de 1868, surgiu a primeira classe de estudantes adventistas. Mas há um detalhe interessante, é que o Sr. Bell era um professor que estava muito à frente do seu tempo. O professor Hacker Bell, ele acreditava que um aluno deveria adquirir conhecimento não pela capacidade de o reproduzir exatamente como o professor o tinha ensinado, não valorizava, portanto, a memorização, mas a compreensão. É por isso que o professor Bell, sempre que pedia que os seus alunos pudessem prestar prova do seu conhecimento, ele lhes pedia que eles fossem capazes de explicar em suas próprias palavras aquilo que eles tinham aprendido. No ano de 1872, aproximadamente 4 anos depois da primeira classe ter começado a funcionar na cidade de Battle Creek, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia reconhece a Battle Creek School como a primeira escola adventista. E, meus queridos amigos, é com muito prazer e com uma genuína convicção que vos posso apresentar neste momento as estatísticas do que a rede escolar adventista hoje é. De 1872, de uma pequena escola, hoje nós estamos implantados em 145 países. Temos cerca de 7.800 escolas. Aqui estão alguns dos professores que fazem parte de um universo de 85 mil pedagogos, professores que pelo mundo afora ensinam diariamente 1.700.000 alunos. Isto é algo que justifica um amém. Graças a Deus, porque nos últimos anos esta rede escolar tem crescido. E permitam-me dizer-vos, digo com toda a humildade, a rede escolar adventista, ela só não é maior do que as redes oficiais e do que as escolas que estão espalhadas pelo mundo afora, que são de formação da Igreja Cristã Católica. Este sonho cresceu em menos de 150 anos, transformou-se naquilo que hoje cada um de nós pode ver. Mas a educação adventista, meus queridos amigos, vai muito para além de escolas. Na realidade, a rede escolar é apenas uma parte daquilo que é o sonho da filosofia educacional adventista. Deixem-me partilhar convosco uma frase que no ano de 1872 foi escrita por uma senhora chamada Ellen White, em que ela falava a respeito justamente daquilo que considerava ser o propósito essencial da educação. Dizia esta senhora, no início do ano de 1872, que a educação é a mais bela tarefa concedida a homens e mulheres, que consiste em moldar o espírito de jovens. Meus queridos amigos, com estas palavras, Ellen White iniciou o primeiro de uma série de muitos artigos que ela viria a escrever ao longo da sua vida literária. Esta senhora morreu em 1915. E sabem qual foi o assunto sobre o qual esta escritora cristã mais dedicou tempo na sua obra? Foi justamente a educação cristã. Sabem, a educação é alguma coisa que tem a ver com a construção do caráter. O que é efetivamente o caráter? Já vamos falar sobre isso dentro de instantes. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Há unicamente 3 lugares no mundo onde não se pode ser. Tem que se ser. Por exemplo, se eu for um agente de turismo, eu posso ter medo de voar, eu posso enjoar no mar, posso ser um agente de turismo.
Eu posso, por exemplo, ser vegetariano e trabalhar numa loja do McDonald's. Eu posso, por exemplo, odiar o milho, mas ser, por exemplo, funcionário da Kellogg's. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, que para sermos pais, para sermos professores, para sermos religiosos, nós não podemos apenas parecer, nós temos que ser. A igreja, a escola e o lar são as 3 instituições formadoras de caracteres na nossa sociedade, onde não basta parecer, tem que se ser. Sabem, a igreja, por incrível que pareça, é a maior fabricante de ateus e agnósticos. Sabem, as pessoas não desacreditam de Deus apenas porque existem universidades e intelectuais que escrevem livros provando ou alegando que Deus não existe. Na realidade, existem ateus e agnósticos porque, repetidamente, ao longo de gerações, as igrejas e os religiosos têm falhado sistematicamente em viver à altura daquilo que Jesus ensinou. As escolas têm decepcionado a sociedade e têm-no feito desde o momento em que os educadores se desresponsabilizaram de dar formação de caráter aos seus educandos. A partir do momento que a escola focalizou apenas o intelecto das crianças, que se preocupou em dar formação intelectual para os jovens, a escola começou a falhar. E o testemunho apresentado há momentos pela Sandra, através daquele vídeo que nos foi apresentado, serve para nos fazer perceber como a escola, ao se desresponsabilizar do processo formativo de caráter, tem falhado redondamente na história recente da humanidade. Os educadores têm se escondido atrás de um discurso politicamente correto, dizendo que a sua preocupação não está em inculcar valores às crianças e aos jovens, mas sim lhes dar ferramentas para eles poderem, no futuro, ter uma vida sábia. Mas, meus queridos, por mais politicamente que possa parecer esse discurso, nós sabemos muito bem que sem valores, sem uma formação sólida de caráter, estes seres humanos que hoje estão sob nossa responsabilidade poderão falhar redondamente no sentido da sua existência. Não esqueçam, Jesus nunca esteve preocupado em ser politicamente correto. Jesus sempre deixou muito claro que aquilo que era certo deveria ser seguido e aquilo que era errado deveria ser abdicado. Jesus nunca brincou com aquilo que ele considerava e entendia ser a verdade, porque ele tinha vindo ao mundo para salvar aqueles por quem ele efetivamente desejava morrer e resgatar para a eternidade. Jesus nunca esteve preocupado em ter um discurso que fosse aceito pela maioria, porque a sua preocupação estava verdadeiramente em ajudar as pessoas a perceber qual era o verdadeiro sentido da vida. Não é à toa que muitas pessoas hoje, ao olharem para Jesus, o reconhecem como um mestre. E foi porque Jesus esteve disposto a ser politicamente incorreto que Jesus mudou a história, dividindo-a em 2 partes. E mudou a vida de cada um de nós que aqui está. Meus queridos, vale a pena ter a coragem de defender valores. Vale a pena acreditar neles. Mas a terceira instituição onde por vezes se tem falhado é no lar. A sociedade tem visto as consequências de se ver destruída a partir da sua célula mais essencial, que é justamente a família. Hoje, meus queridos amigos, há uma série de circunstâncias que militam, que lutam contra o sucesso da vida familiar. Cada vez mais, pais e filhos passam menos tempo uns com os outros. Cada vez, as carreiras
e a vida profissional das pessoas as leva a que se afastem dos membros da família. Chegamos a um momento, meus queridos, em que, na realidade, as gerações, os pais e os filhos, estão cada vez mais separados por abismos quase intransponíveis. As crianças riem-se daquilo que os pais foram quando tinham a sua idade. E quantos de nós não nos divertimos ao olhar as fotografias e a forma como nós nos vestíamos quando tínhamos a idade dos nossos filhos? É ou não é verdade? Mas isto é apenas um sintoma de como as coisas estão a mudar, de como as coisas estão a tornar-se diferentes e como, por vezes, pais e filhos começam a viver em mundos completamente distintos. Já não falando do mundo diferente que era dos nossos avós em relação ao mundo dos nossos filhos. O abismo intergeracional, meus queridos, parece que cada vez mais sendo aprofundado, vem lutando ou vem contribuindo para a separação das próprias famílias. E como se não bastasse, cada vez mais o divórcio vem fragilizando, vem destruindo, vem dilacerando a vida de tantas pessoas, de tantos jovens, que no momento em que eles mais precisavam dos seus pais, estes se separam. Não quero aqui colocar mais sentimentos de culpa sobre aqueles que em algum momento da vida se viram a braços com um divórcio. Mas, meus queridos, apenas para que possamos entender, nestas três instituições, igreja, escola, não se pode brincar de ser paizinho, de ser professorzinho ou de ser religiosozinho. Não estamos em tempo de brincar, porque o que está em jogo é a formação de caráter dos nossos meninos. Sabem, quando o lar falha, o que é que acontece? Nós estamos a mandar para a vida pessoas emocionalmente desestruturadas. Quando o lar falha, nós estamos a enviar para a vida pessoas que não estão com um caráter suficientemente preparado para enfrentar os desafios que elas vão enfrentar. Quando o lar falha, nós estamos a criar cidadãos, homens e mulheres, desencantados com a vida e que mais tarde ou mais cedo vão recapitular os mesmos erros e as mesmas fatalidades dos seus pais e dos seus avós. E nós não precisamos ler nenhum tratado sobre psicologia familiar para ver, porque vemos isso nas pessoas com quem nós convivemos. Nós vemos que filhos caem nos mesmos erros dos seus pais. E quando estes filhos têm os seus próprios filhos, cometem com estes os mesmos erros que a geração anterior cometeu com eles. Por que isto? Por uma razão muito simples, queridos. Porque alguma coisa não está bem. Alguma coisa em termos de educação está gravemente mal. Gostaria de vos mostrar um slide que nos ajuda a perceber um pouquinho a importância, o peso que o tempo e a influência na formação de caracteres têm estas três instituições. Vamos imaginar uma família comum, uma família religiosa que tem o hábito de ir regularmente à igreja. Uma criança, nesta família, passará, em média, semanalmente, entre 6 a 8 horas em contato com atividades religiosas. Na escola, e tomando um pouco a realidade da nossa própria escola como Externato Adventista do Funchal, uma criança passa, em média, entre 30 a 50 horas na escola. Isto quer dizer que as outras 110 horas, num total de 168 horas semanais, a criança vai passá-la em seu próprio lar. Não esqueçamos que, em média, uma criança precisa dormir 10 horas por dia, o que faz com que daquelas 110 caia para apenas 40, visto que ela deverá dormir cerca de 70 horas semanais. Agora notem, meus queridos amigos, se formação de caráter tem a ver com
o tempo e a qualidade das coisas que nós transmitimos aos nossos filhos, aos nossos meninos, às nossas crianças, é muito importante que estes 13 importantes intervenientes na formação de caráter dos nossos filhos sejam efetivamente afinados com aquele que é o objetivo que nós temos para a sua existência. Eu gostaria de vos convidar a abrirem novamente a Bíblia e agora, por favor, vamos ao livro de Salmos. O livro de Salmos é fácil de achar, pois está no meio da Bíblia. O livro de Salmos, o Salmo 37. Salmo 37. Enquanto procuramos, deixem-me comentar um pouco convosco algo que deixámos pendente no início. O que é o caráter? O que é que forma o caráter? Bom, não sou psicólogo, nem tenho a pretensão de o ser, mas ao longo do tempo que tenho vivido, tenho-me apercebido que o caráter é a parte mais importante do ser humano. O caráter é formado da seguinte forma: os nossos pensamentos, aquilo que ocupa a nossa mente, influencia as nossas ações. Certo? Concordam comigo? Muito bem. Assim que as nossas ações repetidas vão formar hábitos, vão formar comportamentos. Os comportamentos, à medida que são sedimentados, vão se transformar em valores de vida e estes, por sua vez, formam o caráter. Assim que o caráter é formado em última instância por aquilo sobre o qual pensamos. Ou muito bem poderíamos dizer também que somos necessariamente aquilo que pensamos. E aquilo que pensamos molda permanentemente a nossa personalidade, a forma de viver e, sobretudo, o nosso caráter. Por isso, meus queridos amigos, é muito importante nós preocuparmos-nos com aquilo que está a ser transmitido hoje para as nossas crianças. Aquilo que está a ser transferido para a sua mente, que é como uma grande esponja que absorve tudo aquilo que lhe é posto por perto. Quantos de nós já não nos demos conta de estarmos a ter uma conversa com outro adulto, às vezes até em palavras codificadas, falando baixinho e parecendo-nos que o nosso filhinho ou que a nossa menina está distraído com os seus brinquedos e depois, a certa altura, ele vem fazer um comentário mostrando que compreendeu tudo aquilo que nós achávamos que ele não estava a compreender naquela conversa na cozinha. Já aconteceu isso com vocês? Sabem que os nossos filhos são esponjas que estão a absorver tudo que está ao seu redor. Por isso, a grande importância do tipo de material que nós lhes pomos para a absorção. Qual é o assunto das nossas conversas em casa? Qual é o assunto dos nossos momentos de lazer? Alvo de grande importância. Salmo capítulo 37. Olhem só o que este texto de há cerca de 2.700 anos atrás nos diz. Na verdade, quase 3.000 anos. Peço desculpa. Este texto terá sido escrito há cerca de 3.000 anos atrás. Foi escrito por Davi. E diz assim, Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. E o verso 7 diz, descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Meus queridos amigos, aqueles que estão preparados ou se estão a preparar para a grande tarefa da formação de caracteres de crianças, devem ter a noção muito clara de que os seus pensamentos devem estar sempre colocados em Deus. Porque a menos que nós tenhamos um caráter digno, nós não conseguiremos inculcar nada de melhor do que nós mesmos somos aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos alunos. É por isso que há pouquinho no texto que lemos de Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia dizia, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração.
Porque só amando a Deus de todo o coração é que nós poderemos transmitir aos nossos filhos o verdadeiro amor a Deus. Eu não posso dizer ao meu filho para ele amar a Deus quando eu mesmo não sou capaz de o fazer. E sabem, ainda que eu ame a Deus de todo o coração, é necessário que eu o faça de uma forma persistente e constante. Porque a Bíblia, neste mesmo texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 6, nos diz que eu devo falar disso aos meus filhos, ao levantar e ao deitar, andando pelo caminho ou estando em casa, permanentemente. O processo da educação não é alguma coisa que acontece de forma esporádica e espasmódica. A educação é algo que é consistente, que é constante. Eu recordo-me há alguns anos atrás ouvir algumas pessoas muito ocupadas dizerem: eu passo tempo de qualidade com os meus filhos. O importante não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade. Eu vou-vos dizer uma coisa. Muitos casamentos têm terminado porque, embora o tempo fosse de qualidade, mas a quantidade não era suficiente. Muitas crianças têm sido fraturadas emocionalmente. Não porque o tempo que os pais passaram com elas não fossem de qualidade, mas porque a quantidade era insuficiente. Eu posso regar uma planta com gotinhas de água de excelente qualidade, mas se a água não for suficiente, a planta morrerá. E, meus queridos amigos, é isso que acontece com a planta do caráter em crescimento dos nossos filhos, das nossas crianças. Mas sabem, alguns de nós devemos neste momento estar a pensar, bom, ok, nós devemos ter preocupação com a formação do caráter dos nossos meninos. Mas sabem, e a Bíblia assim nos ensina, que mesmo nós que já somos adultos, mesmo nós que já passamos pelas universidades e que já encerramos ou que já demos como encerrada a nossa formação académica, a nossa educação ainda está em andamento. Se alguém não sabia, permitam-me dizer-vos com toda a humildade que o nosso caráter está em desenvolvimento até o último suspiro da nossa existência. Aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós somos. Sobre o que é que a sua mente se anda a demorar nestes últimos dias? Que tipo de pensamentos estão a esvoaçar no interior do seu cérebro? São coisas que lhe trazem bons sentimentos? São coisas que vão alimentar boas ações e sedimentar um bom comportamento? Ou são coisas que simplesmente vão degradar aquilo que você tem de bom? Deixem-me terminar com um texto que encontramos no livro de Filipenses. A epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, diz algo surpreendente. Filipenses, capítulo 4, verso 8. O apóstolo São Paulo, compreendendo a grande importância da formação do caráter, ele deixou com os seus amigos, os cristãos de Filipos, estas palavras. Isto parece quase uma despedida. Parece quase as palavras finais de um testamento. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, diz o apóstolo São Paulo, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Queridos amigos, Deus não está a brincar quando Ele diz na Bíblia que a educação e a formação de caracteres de crianças, para Ele, é um assunto de grande importância. Deus não está a brincar quando mostra aos pais
a grande responsabilidade e solenidade com que eles devem ver o processo de educação dos seus filhos. Deus não está a brincar quando Ele nos manda, a nós adultos, termos coisas boas e dignas que ocupem permanentemente os nossos pensamentos. Porque é nisto que consiste, efetivamente, o crescimento e a educação. Não esqueçam que os melhores pais são aqueles que ainda estão em processo de educação. Os melhores professores são aqueles que estão permanentemente a aprender. Os melhores filhos haverão de ser também os melhores pais. Que Deus abençoe a todos e que Deus faça resplandecer sobre nós a certeza de que Ele nos ama, a certeza de que Ele tem para nós um projeto especial. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Que o Senhor abençoe a todos. É a minha oração. Amém. Depois de ouvirmos estes conselhos especiais para pais, para filhos, para professores, vamos cantar este hino com muito amor, o hino 287. Querido Deus que habitas nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Mestre. Jesus é o professor que nos deixa todas as recomendações e o melhor exemplo possível a ser seguido. Obrigado, Pai, porque através da vida de Cristo Tu nos mostraste como podem ser materializáveis na vida de cada ser humano as virtudes que Tu desejas ver reproduzidas no caráter dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós que aqui está neste momento se pode considerar um filho Teu. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ajudas a perceber que a educação não é algo que acontece apenas na tenra idade da vida de uma criança, mas que acontece ao longo de toda a existência. Assim como cantamos Bondoso Deus, ajude-nos a aprendermos de Jesus Cristo como termos um caráter firme, como termos uma disposição determinada para podermos fazer não só a Tua vontade, mas ajudarmos este mundo também a ser um lugar melhor. Te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
permitam-me apenas comentar uma coisinha muito simples. As nossas crianças, quinzenalmente, costumam estar neste mesmo lugar às quartas-feiras para a capela. E eles sabem que este é um lugar muito especial, onde o silêncio deve ser mantido. De maneira que gostaria que cada um de nós pudesse ser um bom exemplo para estes meninos que estão habituados a ver neste lugar, um lugar especial na presença de Deus. Um sábado feliz a todos.